mirror. Você quer? Bom dia, Marina. Buenos dias. Você tem câmera. Que doido. Que filtro do que é esse aí? Hã? Que filtro que é esse, massa? Véi, isso aqui é câmera ruim mesmo, estragada, eu acho. Nossa, que doido. Bota fé? Parece que você tá dentro do Matrix. Mas estamos, né? É. Não parece, não, é verdade. Tem uns efeitinhos aqui. Tem uns massa. Se quiser usar fora, pode usar. Pai, eu tô tentando virar um peixe pufferfish aqui, não tá dando. Ah, é filtro. Aê, agora sim. Ah, que massa. Ah, Quebrou também. pode ficar assim? Virar um polvo. Ah, um polvo na cabeça. Que massa. Que engraçado. Nossa, isso aqui é muito útil. Isso não vai sair na gravação. Vou dar aula aqui. Que massa, não tinha visto esse trem, não. Acho que tá bugando. Tirar o filtro. Que coisa horrível esse gato que eu virei. Nossa. Meu Deus. Tira esse. Nossa. E esse aqui?
Ah, na cabeça também, que legal, velho. Adorei esse gatinho. Sumiu. Como que você conseguiu convencer o Bruno? Do quê? Não, eu fui lá, acho que antes da reunião lá da UP, ele tava lá, ó, quando tem uma ideia, não tá pensando. Que engraçadinho. Legal. Aí você comentou, ele animou. Ele tava estudando já, que ele falou. Aí eu falei, ué, nós tem um grupo lá. Aí ele, nome, põe e tal, que eu comecei a explicar umas coisas pra ele, que ele leu uma tradução brasileira. Que eu falei, que é essa aqui, ó. Que eu comprei achando que ia ser muito boa, mas ela, o que acontece, né? O taoísmo, os capítulos é tudo pequenininho, né? Aí essa tradução, eu não sei se a intenção deve ter sido boa, mas olha, ela faz texto. Hum. Aí, Ah, eu já peguei esse livro aí. é, é brasileira a tradução. Eu já vi ele andando com isso. Direto, não é a tradução de uma tradução, é a tradução direto do chinês, só que ela, sei lá, ela mudou muito, assim. É, tem um trem aí que ele fala da mulher que eu fiquei meio zoada, assim, achei meio estranho. Eu não gostei dessa tradução. Eu não falei isso pro Bruno na hora, mas na verdade eu não gostei. Acho que tem um trem aí que fala, dá uma impressão meio. Tipo, ah, a mulher foi feita para, sei lá o que, sei lá o que. É, Sendo que não é o ponto, não. tipo, isso, hora nenhuma eu lembro de ver isso no taoísmo. Ele fala muitas vezes de ação feminina e ação criadora, mas não, hora nenhuma ele fala que uma é melhor, que uma é pior, que uma é isso, sei lá, não gostei não. É, Tem que dar uma tradução mais top pra ele. não sei, Acho que era 69, olha aí. 69. Eu acho que era o capítulo 69. Não tenho É certeza. bom ler outras traduções, tá? Mas essa aqui, ela foge muito da essência do negócio, sabe? Parece até que só porque tá na mão do Bruno ficou mais evangélica, ué. Ele tá tentando. Ele tá até tentando experimentar umas coisas diferentes. Deixa eu ver, ó, um mestre da arte da guerra disse: não me atrevo a ser anfitrião para começar a guerra, prefiro ser o convidado. Agir na defensiva. Eu não me atrevo a avançar uma polegada, prefiro recuar um pé. Isso é chamado de organizar as fileiras? Não, não é essa, não. Não, Deixa eu ver. eu não Aqui é tá. quando eu tô falando de guerra. Será que não é o capítulo que ele fala que para você vencer outro reino você tem que ter ação feminina? É ficar por baixo? Era um trem assim, tipo, a mulher e a retidão e alguma coisa assim. É que o céu é céu e A terra. mulher ganha através da não palavra. É, Era um trem assim. eu lembro que tem um capítulo que ele vai falar, eu esqueci lá pra frente. Mas ele fala que um reino que vence o outro é aquele que tá mais embaixo, que ou seja, porque tudo a água converge para o nível do mar, né? Mais baixo, né? E, e aí ele vai falar que é porque o que vence na natureza é o feminino. É aquele que é mais suave, que não é. Como é que eu falo? Que não. Porque o masculino, ele é ofensivo, né? Ele agride. O feminino é defensivo. Então, só que ele vai falar, o que vem primeiro de tudo é o feminino, que é o yin, né? O preto. O masculino é o branco e é céu e terra, né? O céu masculino fica em cima e o feminino embaixo, a terra. E aí ele vai falar tudo que na natureza pega essa ação feminina sempre persevera. Ah, O masculino não é eterno porque meio que ele vem depois. Ele não é reflexo do tal igual é o feminino. Até na biologia tem isso, né? Todo mundo é. O homem e a mulher é diferente. Tem um Y só. sou. Ou enquanto o pessoal não chega, Ah, vou só tomar um banheiro rapidinho. vai lá rapidinho. Vou esperar mais uns 2 minutos.
Se já tiver chegado, você me fala. Tadinho. Marina, você tá aí? Marina, você tá aí? Não, o peixe tá parado. Ai, voltei. O peixe tá parado. Vambora então, né? Já deu 12 minutos. Não, Nós mesmo. já deu 12 minutos. Vamos lá. Sem problema. E onde dois ou mais estiverem reunidos, lá do sexo estará. Quer ler? Eu leio. Posso ler? Então vai lá.
O prestígio e a humilhação geram susto. A nobreza e a grande preocupação citam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. Isto é o que quer dizer o prestígio e a humilhação geram susto. O que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter esta grande preocupação é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, com o que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. A este o mundo pode se entregar. Tinha um entre, eu esqueci. Quem ama faz o mundo o seu corpo. Neste o mundo pode confiar. Olha que doideira. O que você sentiu? Que volta. Eu jogo um pouquinho da vez. Alguém falou algum? Achei que tinha mais alguém, só tem a gente. Então, esse capítulo é bem interessante. Assim. Ele ficar um tempo vendo, até dá pra pegar o que ele quer falar, né? Mas você conseguiu captar o que ele... Sim. É um pouco parecido com o anterior, que ele fala do corpo verdadeiro e o corpo falso. Eu achei engraçado ele usar o prestígio. Porque, tipo, humilhação, ok, né? Algo que a gente já sabe que é ruim. Agora, o prestígio a gente tem como algo positivo. Exatamente. Na China também era algo positivo, em todas as culturas, né? Só que ele tá falando que é um problema também se você tá buscando aí, né, o prestígio também é um dos lados, né, um dos opostos. A única coisa que me veio com isso aí foi toda vez que... Eu não sei se você tem contato com o Xing. Xing. O Xing, o Tao é uma das partes do Xing. Eu gosto muito de usar. E aí tem em algumas cartas que ele fala tudo aquilo que está no alto visa descer, né? É a alternância dos polos. O Me lembrou isso. Tipo, o prestígio, mesmo que seja um ponto alto, vai cair. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. Ou seja, aqui tem uma carta do tarô que simboliza isso muito bem. Não sei se você já sabe de tarô é a roda da fortuna, né? Sim. Uma hora tem tira lá em cima, uma hora lá embaixo. Assim. E quando a gente fica querendo só lá de cima, né? Ou fica com muito medo da humilhação, né? A gente nunca vai se adaptar à vida que é essa onda, né? O círculo trigonométrico, ele vai fazer a onda. Né? Então, ele está falando assim, olha, se você quer muito prestígio, né? Quando você não tiver, você vai ficar com muito medo de não ter. E quando você tiver, você vai ficar com muito medo de perder. Né? E aí vai remeter também aquele outro capítulo dos tesouros, né? Por que você protege tanto sua casa? Se você tem o tesouro verdadeiro, né? Se tem como alguém te roubar, é porque é uma coisa do mundo. Né? Não seria isso aí do anormal, inconstante. Rótulo de personalidade, igual vitrine dos defeitos. Nossa personalidade deve ser maleável à nossa essência para expressá-la no mundo. Que legal. Isso é um negócio que a Luciliana sempre fala, que o nosso corpo, a nossa personalidade, eles são apenas veículos da nossa alma, do nosso corpo, que não são de fato o que a gente é. Né? Ou seja, a nossa imagem aqui no mundo, a nossa forma física, ou que as pessoas nos enxergam, nós mesmos nos enxergamos, ela é uma coisa que tem que ser maleável. Né? O ser humano é o senhor das formas. Eu tava pensando sobre isso, tipo, a ilusão, ela tá presente tanto no mundo das formas quanto no mundo das ideias, né? Uhum. O mundo das ideias, se for do Platão se falando, ele é onde acho que não teria ilusão, né? Assim, espécie, né? Não, porque, tipo, ele fala como se fosse um mundo ideal, mas esse mundo ideal, ele é também meio dessíncrono com o mundo das formas.
ele tenta entrar em completude, né, com o mundo das formas. Uhum. Então, o que eu penso, até vendo um pouco do que o Platão fala, que aqui é uma cópia da cópia da cópia, né? Que a gente vive aqui. E a real é o mundo das ideias. A essência das coisas, né? A forma real da cadeira, a forma real do cachorro, e por aí vai. E isso bate muito com o que eu vejo do Lao Tse falando do Tao, que é de onde vem a mãe criadora, né? Ou seja, um reflexo do outro ali, que também seria essa ideia de cópia da cópia. Então, acho que tem várias formas de pensar, tipo, você olhar as formas do mundo aqui e achar que elas são ilusórias, ou você achar, que é a parte que ele vai falar no fim desse capítulo, ao você perceber que tudo faz parte do seu corpo, que no fim na verdade, tudo faz parte do mundo das ideias. O problema é você tomar uma parte e achar que ela é eterna, né? Esse copo aqui não é eterno. Um dia ele muda, ele acaba. Até os átomos que estão aqui dentro podem mudar, né? Mas a ideia copo não, né? Que é ela que é essencial. Só que ela está contida no copo, né? Então, você não consegue retirar isso também. A ideia ser humana, a ideia cachorro, está contida na gente, mesmo que a gente seja a cópia da cópia. Você acha que quando eles falam que não tem belo nem feio, ele tá falando justamente por causa da capacidade das coisas de perecerem? Ou porque realmente é possível chegar um momento onde você não faz distinção entre belo e feio? Acho que é a segunda opção. Que eu compreendo. É porque eu acho que no momento que você enxergar, que é a segunda parte, até vamos passar aqui, só para. Acho que essa parte está bem entende, só dar uma breve explicação para quem está no YouTube. Então, quando você tem medo de ser humilhado, de ter prestígio, quando você fica muito preocupado se você é uma pessoa prestigiada ou humilhada na sociedade, né? Você vai ficar com a preocupação do corpo com C minúsculo, ou seja, o corpo que é transitório, e não com o que é, né? Então, o prestígio é inferior tanto quanto a humilhação, né? A gente fica assustado quando a gente vive nessa variação aí, por isso que tem essa imagem aí da mulher ajudando o outro. Tanto ela se sente no prestígio de ajudar a pessoa, quanto a pessoa se sente humilhada de ser ajudada, e ambas têm problemas com essa diferença aí de status. Os papéis que ocupam, né? Isso. A que está ajudando tem medo de ficar daquele jeito, por isso ela ajuda, né? Não estou falando que é isso, mas assim, nesse caso que ele está falando, que ao reconhecer que você tem prestígio, você fica com medo de perder esse prestígio. E a pessoa humilhada ali tem medo, tem vergonha, porque ela está sendo ajudada ali. E isso você pode ver como humilhação ou como uma ajuda. Depende muito também da forma que a gente enxerga. Então é por isso que ele vai falar que gera susto. É muito engraçado. Porque essas distinções que a gente começou a fazer realmente começou a criar posições de conforto e desconforto, assim, simultâneo. Isso. Isso entra em tudo, né? Tanto em questão de gênero, questão de idade, né? Não é só de classes sociais, não. Acho que vale para qualquer coisa. Como você acha que pode se viver o taoísmo nos tempos modernos? Eu acho que tem que viver, mas Uai, assim, se for pensar de uma ideia marxista, por exemplo, né? Você agir no taoísmo é você não agir nunca, é você não seguir o capitalismo, é ir totalmente contra, assim, querendo ou não. Não que é porque é chinês, né? É porque muito que ele fala aqui é o que Jesus fala. Então você vai ver, o pessoal tá falando, não, gente, mas que Jesus que é esse que vocês pregam aí, que prega a ostentação e tudo, né? Por exemplo, né? Falando desse caso especificamente, que muitos centros religiosos aí têm propagado, é a mesma coisa, assim, eu acho. Como que Jesus está seguindo, que taoísmo está seguindo. Eu falei lá no primeiro encontro sobre que tem taoísmo deturpado para militar, para culinária, nem sei como, mas seria tipo assim, a culinária cristã, como é que você faz? Então, né? Não sei. Não sei se é para isso que foi escrito. Pode até ser, nem sei, mas assim. Eu não sei se tem.
Se Eles tem estão usando. pessoas que, Hã? enfim, eu não sei se tem pessoas que têm a mesma dúvida que eu, mas o que eu vejo hoje em dia, pelo menos dentro do social, assim, é que a questão da personalidade, por exemplo, é uma coisa muito em voga. Uhum, É como se, vamos colocar a personalidade elemento fogo, né? Ele é manifestação, ele é representação do que está por dentro. uhum. Só que quando a gente começa a utilizar a filosofia do taoísmo, a gente percebe que quase não tem necessidade de ação. E aí, meio que o fogo, o elemento fogo, ele entra numa espécie de decaimento, assim. Não sei, Mas eu não sei se você tá entendendo. eu não sei se seria. Você tá falando do tarô ou você tá falando de de outra ideia de elemento? É essencialmente o tarô, né? O que eu penso do tarô é que a personalidade ela é parte do ar, não? Espadas. Fogo É, seria a essência, assim, a alma mesmo, sua ligação com a intuição. Eu acho que seria mais minha eu interpretação. aprendi ao contrário, aprendi que o ar era as espadas, né, o pensamento, e o fogo é a manifestação. Então, é pensamento mesmo. Só que aí a personalidade para mim entraria no pensamento, porque o fogo seria a ideia de que nós todos temos a essência, assim, no universo, assim, muito. Ela vem do mesmo lugar, né? Agora, a personalidade tem um monte diferente, e que a intuição que vem do espírito, ali, do fogo, ela sempre é guiada aí, levando para o taoísmo, em direção à unidade, ao tal. Aí tem os níveis de pessoa que segue essa intuição ou não, né? O 2 de paus lá mais baixo, você não segue nada, você só consegue ficar pensando sobre, você está preso em espadas Uhum. mesmo. E o máximo é, não, você segue o tal a risca, sei lá, tipo o Luffy, assim. Pra mim ele é o máximo de paus, assim, ele nem pensa em fazer. É a minha interpretação. Entendi. Mas o que eu estava falando era só que parece que o Tao, ele entra numa contemplação que anula qualquer força de ação, às vezes. Ah, tá. E aí isso meio que fica assim, martelando na minha cabeça de como usar. Não, ele já é eu não uso. Aí buga Então, tudo. é uma confusão que é normal de fazer, porque tem lá não ação, né? Não significa isso, né? Na verdade, taoísmo, pelo que eu entendo, que a Lucilena vai falar, ela vai fazer justamente ela vai responder essa pergunta que alguém fez. Não é você ser à toa, não fazer nada, deixar a vida seguir do jeito que é igual um eremita, não é isso, né? É você agir sim, em todos os momentos da sua vida, você nunca deixar de agir, só que é pela não aspiração, né? Então tudo que você fizer pela não aspiração, entendeu? Então você sabe, você sente que o que você tem que fazer. Por isso que eu acho que é a ligação máxima do baralho de paus, do tarô, do espírito, eu acho que essa ligação que vai significar a sua conexão com o tal, porque é você agir conforme o tal, né? Ou seja, tem um momento que você tem que ser duro com a pessoa, você vai ser da forma correta, do jeito que ela precisa. Um momento que você tem que ser doce, você vai ser. Se tiver que misturar os dois, você vai saber fazer. Né? Saber entrar e sair sem embaraços. Isso. Só que nunca você fazendo porque você quer receber algo daquilo ou chegar em algo a partir daquilo. Você só sabe, por exemplo, que a pessoa precisa de consolo e eu posso dar consolo. Ponto. Acaba aí. A ação é essa, né? Então você fazer Não a é ação. nenhum prestígio e não é nenhuma humilhação. Isso. Isso. Você também não deve, você tem que saber o tanto que você tem que fazer para você não humilhar a pessoa também. E também não prestigiar demais para ela ficar com o ego levantado. Você achar Uhum. a essência ali. Só que aí vai de você, né? O que a pessoa vai levar da sua ação. Tem que ser o superpoder da neutralidade. Seria tipo a neutralidade. E também saber quando se tá faltando de um, você precisa pôr mais do outro. Né? A pessoa Uhum. tá sendo muito desleixada, você tem que ser duro com a pessoa. Se a pessoa foi muito atacada, você tem que ser doce com a pessoa. Né? Tipo isso. Saber exatamente o tanto que você pode e o que você não pode falar. Né? É. Pode seguir aí. Uhum. Mas aí, essa ideia que você estava falando do prestígio, acho que a ideia hoje de. Olha, quando eu bocejo, eu viro um trem, você viu? Não, eu tô vendo só a tela aqui, tá na tela cheia. Lá o Eu baiacu, bocejei. ele enche. É, foi mal. É, imaginei mesmo que fosse isso. Cada um tem um negocinho.
Aqui, o que que é essa parte? É, aqui ele vai falar aí como ele tá falando de humilhação e prestígio, eu entendo essa parte que ele vai falar que a nobreza, ó, ele vai falar, o que quer dizer? A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. A razão de eu ter essa grande preocupação é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, como teria que me preocupar? Ou seja, a gente tem a forma física, e essa forma física, nossa, também tem uma personalidade, e ela tem aquela imagem que eu falei na sociedade. E a Uhum. gente só se preocupa com isso se essa imagem que as pessoas têm da gente e que a gente tem de nós mesmos é boa ou ruim, porque a gente tem essa imagem, né? Se você não tivesse forma, você não se preocuparia. Se fosse só uma bolinha de luz que voa por aí, né? Uma alminha, você não teria que se preocupar. Saudade quando eu era isso aí. Tem que. O ponto agora é a gente lembrar que a gente é isso aí, e é isso que ele tá falando. Você só se preocupa porque você tem esse corpo. Você acha que esse corpo é seu. Você tem a posse desse corpo. E não é. Né? Ele é um veículo transitório. Um dia vai morrer. Sua personalidade também vai deixar de habitar esse corpo. Ela vai ficar só nas memórias das pessoas. E não. Então, o que ele está falando é que você não tem que se preocupar com isso. Né? Você tem que preocupar se você está alinhado ou não ao tal. Só. E ele fala, é eu não corpo. Né? Tudo é não antes, né? Ou seja, é você negar, como é que eu falo? Negar aquilo que te causa preocupações que te levam a fazer ações em prol de outras coisas, não pela ação em si. Né? A verdadeira nobreza é perene e duradoura, o mundo se entrega a esses nobres perenes. Então, o universo, a natureza, se você se harmoniza a ela, ela patrocina a sua vida inteira. É isso que a Lucilena vai falar. Tem que descobrir o code aí pra fazer O que o é hackzinho, né? Eu tava pensando também sobre isso. Quanto que a maior parte das nossas preocupações, assim, as mais práticas, são voltadas para a manutenção da vida corpórea, né? Uhum, Sempre foi. E eu não tinha tanto essa concepção porque ficava mais ali nas imaginações, né? O processo mais mental. uhum. E uma vez que a gente atende, né, as necessidades do nosso corpo, aí a gente começa a encontrar uma nova consciência, assim. Eu vejo isso que fica tudo muito mais limpo, né, Tranquilo. tranquilo. Uhum. Isso é Não, muito tá interessante. certo. Vai ter um capítulo mais pra frente que ele vai falar que o sábio não é um desleixado, ele não espera cair comida do céu para ele comer, não, ele toma conta dos recursos, calcula, tem prudência, ou seja, não é para você sair vivendo com a não ação achando que você não tem que preocupar com nada, né? Ou seja, tem que preocupar. Você pode andar na rua e o carro te atropelar, né? Você tem olhos para ver se está vindo alguma coisa, então faça uso, né? É fazer bom uso desse veículo. Então, Você acha que esse é o princípio Yang ou não? eu acho que é os dois juntos. Porque o material é o yin e o imaterial é o yang, né? O energético. Ou eu pensei que era o contrário. Né? A gente fica pensando, mas é tudo invertido. O Ocidente e o Oriente. Né? Lá Deus é a mãe, só que a Deus lá é a matéria, não é a energia primeiro. Qual que vem primeiro? Pode ser os dois também. Não sei. Importa muito? Acho que não. Porque o Einstein já falou que energia e matéria é a mesma coisa, a diferença é se uma está condensada, a outra está Ou suave. não. É, Né? de quebrar a cabeça. É. Então, o nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. Aí é a coisa. Ó. Corpo e mundo com C e M minúsculos. Ou seja, esse corpo aqui, ele não é meu, ele é do mundo. O que acontecer com ele em decorrência do mundo, natureza, normal. Né? Você não tem que se apegar a isso. Você tem que entregá-lo, deixar que o envelhecimento ocorra, que algumas doenças podem ocorrer, né? Você não tem que achar que isso vai mudar, você não tem que se preocupar com o como isso vai mudar a sua imagem do social a ponto de destruir sua vida. Né? É isso que ele está falando. Claro que
Você conseguir um trabalho, você vai se arrumar, você vai estudar para conseguir, tentar ter uma boa imagem? Vai, porque é do mundo isso, assim. Só que isso não deve, ele vai falar, te causar susto, medo. Você tem que ver isso como um processo da vida, como qualquer outro, como respirar, como qualquer coisa, né. Às vezes a Entendi. gente põe na frente de tudo. Então tem gente que vai se matar de trabalhar, se matar, como é que eu falo? Fazer de tudo para agradar o chefe, e aí perder a vida nesse momento, nesse processo, né. Perder a infância dos filhos, e aí vai, mil coisas, né. Não que talvez a pessoa não tenha que fazer isso, eu não sei a situação da pessoa, é só um questionamento. Uhum. Mas, e aí, a este mundo pode se entregar, quem ama faz do mundo seu corpo, neste mundo pode confiar. Então é isso, né. É o que você falou de belo e feio, eu queria chegar nessa parte, né. Eu acho que a ideia do taoísmo é quando você chega ao ponto de entender que tudo faz parte da mesma coisa, e você para de enxergar essa distinção, né. Eu não olho para você e vejo outra pessoa, eu vejo eu e você ao mesmo tempo. E Hum, você em mim, e nesse computador que está transmitindo, e nas coisas, em tudo, não tem mais separação. Separação artificial, né. isso é Tudo é muito um. engraçado. Porque, tipo, é muito fácil a gente fazer isso com pessoas que a gente ama, né? O problema é fazer com É, quem a gente tá pouco se fudendo. sim. Desculpa a palavra. Não, mas isso é uma prática, assim, tem que ser levada, sei lá por quanto tempo, até que a gente ache natural. E aí, Hum, talvez, quando a gente conseguir fazer isso natural, a gente não vai perceber. Se a gente perceber, aí a gente ainda está prestando atenção nas nossas ações, né, não está ainda conectado com tal 100%. É um negócio muito doido, muito interno, assim. é, e aquela coisa ali do orgulhoso X digno, pedir ajuda ou não. Essa parte aqui, essa imagem que eu coloquei, porque é aquilo, né, às vezes você está numa situação baixa, só que você é orgulhoso, você não pede comida, você não pede ajuda, não pede comida, não pede nada. E tem, o digno que aceita a ajuda, mas sem se humilhar, que é o que aí é o exemplo do Eduardo Marinho, que ele vai pedir comida no restaurante lá, e ele não se coloca lá no chão, ele se põe como igual, ou seja, sou um ser humano, estou com fome, assim como você, que é ser humano, tem fome, né, posso te ajudar com o que você precisar, mas se você puder me dar um alimento, agradeço. Se não quiser me cobrar nada, ok. Vou ficar no débito com você. E é isso. Ele fala, né? Bota um prato de comida pra mim, mano. Aí o cara fala, não, você tem que pagar e tal. Aí, não, eu posso trabalhar, não tem problema. Eu lavo a louça, arrumo, eu faço qualquer coisa, né? E o cara fala, não, mas eu já tenho os funcionários tudo aqui pra fazer isso. Aí ele, que bom, então bota um prato de comida pra mim. Ou você não precisa de nada, então quer dizer que você pode me ajudar, bota um prato de comida pra mim. Aí que o cara não deu comida, ele foi no vizinho, falou mal do cara lá, que o cara não dá comida, e o cara vai dar comida pra ele. Hum, Mas é isso, assim, é não perder essa dignidade, mas também não ser orgulhoso, não preciso da ajuda de ninguém, todo mundo precisa de ajuda, né, de alguém. Quem precisa não engraçado. vai, graças a Deus, né. O Eduardo Marinho, ele choca bastante, né? Aham. Não, era muito bom. Muito bom. Vamos, deixa eu ver as horas, 10h06, não, dá pra gente seguir. Bom, passei. Não tem mais lá o que mora em tudo. Não há mais dádivas. Isso aqui é da Cecília Meirelles de novo. Olha o tanto que ela é, sei lá, deve ser taoísta. Não há mais dádivas para o que não tem mãos. Não há mundos nem caminhos para o que é maior que os caminhos. E os mundos não há mais nada maior que os caminhos e os mundos. Não há mais nada além de ti. Por que te dispersaste? Circulas em todas as vidas, pairas sobre todas as coisas, e todos te sentem. Sentem-te como a si mesmos e não sabem falar de ti, né? Só um Aqui, minuto. não tô. Pode falar. Então, aqui ela, assim, se você for pegar o tal, estudar, depois voltar a ler esses cânticos dela, você fica assim, gente, ela deve estar falando disso, ela só não fala que é isso. Mas, assim, tem outras culturas que vão ter as mesmas ideias, assim, muito parecidas, né? A cultura hindu tem isso também, que o Krishna fala, tudo, eu não me movo, mas tudo se move através de mim. Ou seja, quando você percebe que tem essa conexão com tudo, né?
não existe mais o que é bom ou ruim, ou seja, também não há mais dádiva, você não vê mais as coisas boas que acontecem como milagres, você vê como simples acontecimentos da vida, né. Não há mais dádivas para o que não tem mãos, ou seja, você não precisa mais de agir tendo coisas. Você sabe que tudo acontecerá na medida do passar do tempo, dos acontecimentos, o que é necessário vai acontecer, né. Então, você sendo também maior do que tudo, também não tem onde você caminhar. Mas como que eu vou ser? Eu tenho que ficar gigante, tamanho do universo? Não, você tem que se ver como, né, porque você se conectando com o tal dessa maneira, né, se vendo como tudo, você não, assim, você não vê mais assim: "Não, eu tenho que fazer isso para chegar em tal lugar". Você já está em tudo, não tem, você já aceitou que você já, como é que eu falo? Ela já faz parte de tudo, né, ou é tudo ao mesmo tempo. É, fazer parte, né, como um elemento da sopa. E aí, É. como você já sabe da existência da sopa, Uhum, você consegue se comunicar com toda ela ali, né. uhum. Tem até a meditação do hindu que esqueci o nome do senhor, de um yogi lá, fala assim: "Eu não sou a mente, não, eu não sou o corpo nem a mente". Se você ficar repetindo isso: "Eu não sou o corpo nem a mente, eu não sou o corpo", porque a gente se limita a isso aqui, né, Uhum. e a gente possivelmente não é limitado por isso aqui. Você vai falar que a minha célula ela é individual, não, ela é conjunto do meu corpo. Então quer Todas dizer que as todas as vezes em que eu fiquei limitada em relação à minha forma material ou aos meus pensamentos racionais, eu senti uma pitada de insatisfação com a vida. O uhum, momento onde eu vinha a entender um pouco da minha satisfação para com as coisas é quando eu toquei uma coisa meio amorfa dentro de mim e que veio junto com a meditação. Não sei se uhum. foi assim para você também. Legal. Não, não tô lembrando mais como é que foi também a, mas não, mas essa, não sei, não tô lembrando. É interessante. É eu não pensar, eu Uhum, não racionalizar, não materializar a si mesmo dentro da sua própria cabeça, porque eu já vi que, pelo menos eu tenho alguns conhecidos que eles têm uma certa obsessão em se autoimaginar fora de si mesmo, como uhum. se isso desse uma noção de quem ele é. E não é, né? É só a forma da pessoa. É. Será que você precisa sair do corpo para de fato ver que você está em tudo? Porque isso também exclui esse corpo, né? Ele também faz parte. Não é que ele não faz parte, né? Não é que você não é o seu corpo, não é isso. É que você não é só, né? Sim. É muito Eu doido. acho muito aprisionador se pensar ser só o que se é. É. Sabe, o exemplo que a Lucilena vai dar aqui disso é o Marco Aurélio, né, o estoico, que ele é um imperador filósofo, né, e ele vai ser o melhor imperador, assim, um dos mais justos de Roma e, Eu cheguei a ler meditações dele. eu tô de vez em quando eu leio uns pedacinhos, mas ele não queria ser imperador, né, só que todo mundo queria que ele fosse por causa da índole dele, o caráter dele, a retidão que ele tinha, mas ele queria viver com a família dele de boa, né, e tal. Só que aí ela vai falar, o melhor presidente, rei, governador, não importa, é aquele que ele não quer ser, ou seja, não ação, ele não tem aspiração daquele cargo, ele não quer aquilo. E por isso ele vai ser o melhor. Porque o que ele fizer ali não é com interesse próprio, entendeu? Uhum. Então, às vezes, se você vê alguém, não, eu não queria estar aqui, vocês fizeram que eu estivesse, então vou tentar fazer o melhor do que vocês pediram que eu estivesse, mas não é a minha vontade, queria estar em outro lugar, né? Uhum. Claro que às vezes é só discurso, né, tem que saber diferenciar. Eh, mas Esse seria Marco isso, Aurélio, ele é diferenciado mesmo pelos escritos dele. diferenciar, ele é diferenciado. É claro que tem ali um certo estoicismo que a gente vê que promove o isolamento, mas ao mesmo tempo ajuda na construção do mundo interior. É, o
Eu acho que às vezes a gente fica confundindo isso por causa das palavras que eles usam, né, que você tem que se isolar, mas seria um Não por isso, mas é assim, por exemplo, tá num banquete e aí primeiro tem as regras, né? De, tipo, em vez de você comer a quantidade que você quer, você come pouco. Se alguém te fala uma coisa que você não gosta, em vez de você se pronunciar prontamente, você não faz isso, né? Tipo, é como se você retesse uma parte de você, uhum. dos seus encontros, das suas vontades, desejos, tudo pra dentro. E aí isso eu considero assim, um tipo de isolamento. Mas acho que é natural, né, em sociedade, a gente ir se polindo pra caber em espaços. É, não, pode ser também um pouco disso. O estoicismo que eu entendo é você não deixar que o de fora te afete. Isso também é uma coisa interessante, né? Porque aí você não se guia pelo que está fora, mais pelo interior. Né? Porque aí, de fato, você entende o que está de fora. Se não é aquilo, é o contemplar o orifício que ele fala lá no começo, que é contemplar o yang, ou seja, é ficar seguindo seguindo os desejos, e cada hora você vai para uma coisa e nunca para. Por isso que o yin vai representar mais o Tao, você está mais próximo, porque ele é a retidão, né, a matéria, ou seja, é mais imutável, mais estático. A energia, ela fica trocando de lugar, o que não é ruim também. Não é necessariamente isso. O que ele está falando é, se tiver que escolher, escolha o yin. Né? Eu acho que os estoicos vão mais para essa linha. Uhum. Eu li o Manual do Epicteto também. O Enquiridio. O Enquiridio? Eu não sei. Chama Enquiridio, que é manual em grego. Manual. O Enquiridio de Hora de Aventura também. Mesma coisa. Eu acho que os caras é muito. Tipo, claro, muito mais profundo que isso, mas me dá muita sensação de. Sabe aquele meme do cara queixudo com barba, assim? É o Shed? O Pra Shed. mim, os estoicos são meio Sheds, assim. Não, é que os Shed pegaram estoicos e estão usando. É isso mesmo. É assim mesmo. Ai, ai. Eles pegaram os estoicos porque, sei lá, de onde, não sei. E ficaram, porque, não sei se é os Red Pill e tal, eles estão. Tem que ser fodão, independente do que todo Exato, mundo meio é. Peaky Blinder, assim. Meio ficou, acho que um pouco por causa dessa onda do Peaky Blinders. Mas, assim, tem um lado legal, mas sempre eles extrapolam a pessoa do outro lado, é complicado, né? Da Red Pill. É o lado do fogo que. É isso que eu tava te falando, entendeu? Tipo assim, como que você pega uma filosofia, incrementa ela assim mesmo, sem necessariamente você alterar a sua forma de lidar ou sua forma de pregar alguma coisa. É o que igual eu te falei dessa tradução aqui do Tao Te Ching brasileiro. Que a minha sensação é que a pessoa saiu colocando as ideias dela na tradução. Do que ela entendeu, assim. Eu sei que tem que fazer, porque o chinês é um pouco diferente, mas, assim, fugiu até demais. Assim. Você pode fugir um pouco para explicar, igual o Richard Wilhelm faz a tradução dele para o alemão, mas fica muito parecido, por exemplo, com essa desse chinês que traduz português, que é o que a gente está usando, o Di Chen. Então, tem que ter uma certa coerência. Aí você tem que voltar no escrito original, ler uma tradução muito próxima e ver se faz sentido o que a pessoa está falando. Né? Porque dá para extrapolar tudo. Né? Por exemplo, Jesus vai falar lá, Tudo né? é corrompível. O Jesus vai falar que você tem que, naquela época, acho que vendam suas capas com espada, não sei se é isso. Todo mundo vendendo capa e comprando espada. Traduziram, não, velho. Mas aí o pessoal traduziu para que Jesus tinha arma.
que ele a arma contra as pessoas, que ele falou para os apóstolos terem arma. Dá para extrapolar, né? Tanto que aí um político, acho que uns anos atrás, falou isso. Não, Jesus teria uma arma hoje em dia. Né? Teria uma pistola. Tá. Não faz sentido nenhum. Então, que Jesus é esse? Né? Não tá diferente do que eu li. Né? Ou tá tomando errado, ou esse é o certo. Tá bom. Tá quase acabando já. Vamos fazer mais isso aí. Falta quantos minutos aí na coisa? Acho que 10. 10. 12, 10. Deixa eu ler isso. Aquilo que se olha e não se vê chama-se invisível. Isso é legal. Aquilo que se escuta e não se ouve chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se vê. Esses três não podem ser revelados. Por isso se fundem e se tornam um. Do que ele está falando aqui, Marina? Essas três coisas. Só um minuto. Que não pode ver, não pode escutar, não pode tocar. Deus. Tal, Deus, Cristo. Dá o nome que quiser. Né? Uhum. Por isso se fundem e se tornam um. Ou seja, essa coisa que você não pode tocar, não pode escutar, o nada, o vazio, o mistério, sei lá. É o tal. Então tudo que se assemelhar a isso vai se fundir com ele, vai unir, vai se transformar um. Enquanto superior não é luminoso, enquanto inferior não é vago. Olha que doideira. Mesmo que ele seja superior, ele não se mostra, né? Olha minha luz, olha tanto que eu brilho, olha tanto que eu sou bom. Uhum. Né? Só que enquanto inferior, porque a gente se associa ao nada, não é vago. Não é uma coisa vazia no sentido que a gente tem que dar para a palavra não é nada demais, né? Enquanto ele se põe como inferior, mas ele é superior, que tá como é o criador de tudo, está em tudo, né? O que deu origem a tudo está em tudo, né? Quando você pinta um quadro, você está em cada pincelada daquilo, mas ninguém vê, né? Talvez veja pelos traços, né? Se tiver um olhar mais atento, olhos de ver. Né? Constante que não pode ser nomeado é o retorno à não existência, é a expressão da não expressão, é a imagem da não existência. A isso se chama indeterminado. Então, o melhor nome que ele vai tentar dar para o constante, ou seja, o que é o constante? Aquilo que não muda, o tal, né? Deus, ele vai. Se chama indeterminado. Você não pode determinar. Encarando, não se vê sua face. Seguindo, não se vê suas costas. Se quiser falar alguma coisa, não me interromper, só porque nós está chegando. Não, tô no tal. É isso aí. Quem mantém o caminho ancestral, tudo que ele pôr maiúsculo, você presta mais atenção. Poderá governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontrará a ordem do caminho. E aqui a tradução do Wilhelm, que ela tem um pouco de diferença, é interessante, que é o alemão, que morou na China 20 anos para traduzir o Tao Te Ching e outras obras. Quando nos apegamos ao caminho antigo para dominar o ser de hoje, olha o ser maiúsculo, o velho princípio ancestral. Fica até muito parecida a tradução dos dois, por isso que eu gosto dela. Isso quer dizer o fio condutor do Tao. Olha que doideira. Esse fio pode ser tanto, né, para você chegar e puxando e chegar no Tao, quanto para você encontrar essa ordem do caminho, ou seja, como que ele conduz as coisas. Você pode ler desses dois sentidos, os dois fazem o mesmo sentido. Me veio um pensamento aqui que, assim, a nossa mente, ela constantemente fabrica, né? Quando a gente tá no dia a dia, a partir do momento que a gente acorda. E aí, quando a gente começa a pensar sobre o futuro, sobre as coisas que podem vir a acontecer, sobre o que está te acontecendo, ou sobre o próprio dia que vai desenrolar, a gente começa a criar coisas que não condizem muito com aquilo que a realidade é. Aí, enquanto a gente vai vivendo, a gente vai tendo aqueles choques, né? Tipo, eu pensei tal, mas foi X, tal, X. E aí você percebe que tem um gasto de energia quase desnecessário ali. E é grande.
Então, você abre mão disso. E aí, para você entrar no fio condutor do tal, você aceita qualquer coisa que essa realidade pode prover e não a realidade da sua cabeça pode pensar. Será que o Lao Tse é materialista? Acho que parte dele, sim. Ele teve que considerar, né? Eu acho que ele é. Ele é bem realista com a vida. Assim, ele não nega, igual o Nietzsche não gosta, por exemplo, do cristianismo. Não que o cristianismo faça isso, os cristãos fazem. Não que Jesus tenha feito isso, mas porque ele fala, nem só de pão vive o homem, ou seja, vive de pão também, né? Então, o que Nietzsche vai falar é que ele não gosta quando os cristãos negam o material em prol de um mundo, e é o porquê de não gostar do Platão também, que ele vai falar, o Platão negou toda a realidade para ir atrás de um mundo que ele nem sabe se existe, né? Então, assim, ele não gosta. Verdade. Não tinha reparado, o catolicismo ele é muito antimaterialista, né? O cristianismo em geral. O espiritismo, infelizmente, muitas vezes o é, dependendo das pessoas. Você acha que isso entra num tipo de positivismo? Acho que sim, né? Porque a gente tá no ruim, vai sempre o melhor, 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 melhor. Quando você morre, melhora, 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 melhora. E aí a gente deixa de resolver os problemas de agora, né? Sim, exatamente. E os problemas de agora, eu acho que eles têm impacto no nosso interior, da mesma forma que o nosso interior tem impacto no exterior. Então, eu não consigo negar o material. A matéria. O Lao Tse fala que o primeiro que vem é a matéria, é o yin. Né? Então, não sei. Entendi. Eu acho que faz sentido a matéria. Né? É, E é aí que tá, é você não pôr ela na frente também do plano das ideias. Esse que é o ponto. é a unificação. É os dois, o yin yang é isso, né? Matéria e energia juntas, uma tem uma dentro da outra, muda a cor, não importa a cor ser muito Ele diferente. vai. É muito bonito, é muito bom. O taoísmo é uma ferramenta assim, incrível. Não, a minha preferida. Não. Ô Lucas, você conseguiu olhar com sua irmã? Trem da liga? Olhei ela, mas ela vai. Ela acho que ela esqueceu. Eu vou falar com alguém de fisioterapia. Fala lá. Ou então você acha alguém também de educação física, manda o contato pra mim. Ou eu mesmo vou lá também na ENG. Não, mas eu vou lá hoje, porque ontem eu fui pouco tempo pra ver com você. Tem quantos minutos ainda? Eu vou hoje, 9h15, tem uma aula lá, Jung e acho que teoria das personalidades, algo assim. E aí eu vou ver se eu acho alguém lá, se alguém me informa alguma coisa sobre o pessoal da educação O física pessoal também. é muito ativo, assim, da fisioterapia, pelo menos que eu sei. São. Tem muita liga, um monte de liga, assim, possivelmente consegue. Acho que tem uma de esporte, que talvez daria certo. Só pegar o restinho do tempo para ver se tem alguma coisa antes que eu não falei aqui. Mas seria então isso, esse vazio, né, desprovido de substância, mas permeia tudo, né? Você consegue tocar uma ação, né? Uma ação, ela seria um princípio tal. Por isso que ele sempre vai falar de ação, de palavra, de aspiração, coisas que você não consegue tocar, né? Ação puramente por si só são não ações, né? Então, se você faz a ação pela ação, você está fazendo a não ação. Uma gota d'água prova a existência do oceano. Não é yin nem yang. Se uma pessoa consegue se harmonizar com tal, significa que todos conseguem. Né? E não é yin nem yang, são as duas polaridades que vêm do tal. Né? E a nossa mente não consegue conceber o tal, o possível. Né? Você consegue conceber quando você para de tentar concebê-lo. É doideira. Boa sorte com isso. E aí a Lucilena vai falar, né? Pensa, você tentar imaginar o tal, pensa uma coisa que tem todas as formas geométricas possíveis no mundo. Você não vai conseguir imaginar. Mas assim, seria o tal. E seria também o mesmo que falar, olha, justiça, honestidade, coragem, amor não existem materialmente, talvez nem energeticamente. Por isso que eles são semelhantes, vão se encontrar ali dentro do tal. Né? Quando você se harmoniza ao tal, essas coisas aparecem no seu caráter, na sua personalidade. Né?
Entendi, é uma coisa de completude, não é algo Isso, fragmentado. isso. Você só consegue uma ação quando você une energia e matéria. A sua energia de ação, que vai movimentar o seu corpo, a sua fala, a sua visão, o seu pensamento, em prol de alguma coisa, por alguma coisa, né. Você vai ter um interesse, não vai ter interesse, né, de qualquer forma a ação está sendo feita. É aí que entra o tal, aí ele é essa linha do meio entre o yin e yang. E aí que o Heráclito, né, lembrando da questão do banho do rio, que nós, A gente vai querendo pode acabar falar. daqui em menos de um minuto. Menos de 1 minuto, rapidão. Nós estamos semelhantes ao tal, né, só que a gente teme em afirmar que não, que a gente tem a personalidade, a gente tem o corpo, é aquilo que a gente conversou, mas tudo isso varia. O tal não tem forma definida também, ele é o indeterminado. E ele não tem rosto, não tem forma, está em nós e ao mesmo tempo também está externo a nós. E quando praticamos a não ação, a não expressão, a gente se adequa à natureza que faz isso o tempo todo, né? Se você quer saber como que é o tal, olha a natureza, ela está fazendo o tempo todo. Perfeito, perfeito. E quem souber viver uma tradição tem prazer em ensinar a herança da humanidade. Qualquer tradição que descobrir um pouco desse universal, dessa lei da natureza, tem que ser guardado passado adiante, né? Que seria esse fio condutor igual o colar de conta das religiões. Né? Cada pérola do colar. Tchau, Lucas, vai acabar em 3, 2, 1.